A gente muda de assunto para falar de outro tema que também não sai do noticiário. Houve novos desdobramentos na crise entre Rússia e Ucrânia. O governo ucraniano anunciou estado de emergência no país e orientou os ucranianos que vivem na Rússia a cruzar a fronteira imediatamente. Segundo o Ministério de Relações Exteriores ucraniano, o pedido é para garantir a segurança dos cidadãos, já que com o acirramento das tensões entre Moscou e Kiev, será difícil prestar assistência consular aos cerca de 3 milhões de ucranianos que moram na Rússia. A Ucrânia também decretou estado de emergência, o que dá ao governo a possibilidade de controlar os deslocamentos internos da população e impor toque de recolher. Kiev vem insistindo que ainda acredita em uma solução diplomática para a crise. Hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, também afirmou que segue aberto ao diálogo, mas enfatizou que coloca os interesses russos de segurança nacional em primeiro lugar e que continuará a fortalecer as forças armadas diante do que chamou de uma situação internacional difícil. A mensagem de Putin é vista como um recado ao Ocidente de que não vai recuar, mesmo após as sanções econômicas anunciadas contra Moscou. Também em um vídeo gravado, o líder separatista de Donetsk, Denis Pushilin, afirmou que quer negociar de forma pacífica com a Ucrânia para delimitar fronteiras, mas que se reserva o direito de pedir ajuda à Rússia, que chamou de Grande Rússia. Diante do cenário, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia voltou a pedir ajuda da comunidade internacional. Em um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas hoje, ele disse que caso Putin decida seguir em frente com uma guerra, ninguém poderá ficar de fora da crise e que o conflito causará dor também a outros países e populações. Nas regiões separatistas, a situação é preocupante. O Conselho Norueguês para Refugiados alerta que um conflito armado poderá deixar milhares de pessoas desalojadas nos territórios de Luhansk e Donetsk e que outras milhares serão forçadas a migrar como refugiadas. Ainda segundo o Conselho, neste momento já existem quase 3 milhões de pessoas em situação de risco nessa área, sendo que 30% delas são idosas. Você tem acompanhado aqui com a gente que essa tensão do outro lado do mundo tem consequências no planeta todo. E quais são os reflexos imediatos? Quem explica é o nosso comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Eu vou começar pelos preços dos combustíveis aqui no Brasil. O aumento deles é uma certeza? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, nós vimos um período de aumento muito acentuado dos combustíveis, especialmente no final do ano passado, início desse ano, e houve uma ligeira estabilização em função da própria concorrência entre os postos e também da capacidade do consumidor de pagar pela gasolina. Aparentemente está chegando num limite onde já começa a haver sinais de uma redução do consumo, o que é preocupante também para os fornecedores. Então, se essa situação continuar, nós já tivemos, desde o ano passado para esse ano, um aumento do preço do barril do petróleo de 50 para 80 dólares no início do ano. Agora, em janeiro. Agora, em fevereiro, ele já chegou a tocar nos 95 dólares. E os pessimistas, dentre os quais eu não me incluo, falam que ele pode facilmente ultrapassar 100 dólares se a situação na Ucrânia piorar. Agora, a única boa notícia nesse contexto, Paulo, é o valor do dólar em relação ao real, que caiu e hoje chegou a tocar em R$ 5,00 e até um pouco menos depois voltou. Quer dizer que foi também surpreendente. Isso alivia um pouco a pressão, já que parte do preço final do combustível, segundo a Petrobras, é calculada em função também do dólar, né? Já que parte das importações de petróleo, as importações de petróleo, são feitas em dólar e eles respondem então, e aí essa é uma discussão interessante, eles correspondem a cerca de 15% a 20% do preço final do combustível. Mas o dólar em queda, então nós teríamos que ter também uma redução em real. E é isso que a gente está aguardando. Eu queria até falar mais sobre isso, professor. Essa queda aí no dólar, que parece ser pequena ou não tão grande, perto aí do aumento do barril.
essa queda do dólar é capaz de compensar o aumento do barril do petróleo internacional? Essa é a ótima questão. Sozinha, provavelmente não. Mas se a gente for pensar nesses projetos que foram apresentados agora no vídeo, né, que são muito interessantes, inclusive o próprio foi mencionado ali, é importante destacar, o relator do projeto, né, o senador, concordou em retirar a parte mais polêmica, que eu até sou favorável, que era a questão do imposto sobre exportação de petróleo, já que ele indicaria uma fonte fácil, né, para financiar isso, mas ele concordou em retirar, e aí então a tributação seria apenas sobre os dividendos das empresas do setor de petróleo, né? E com isso se viabilizaria, ou se está buscando viabilizar no momento, né? Já estamos aguardando para ver se vai haver votação agora ou depois, uma nova política, finalmente o que nós estamos precisando, uma nova política de preços para os combustíveis no Brasil. Porque, professor, a gente segue acompanhando essa história, né? Tem conflito do outro lado do mundo, as consequências a gente também sente, tem votação na Câmara do Senado, a gente segue acompanhando ao longo dessa semana. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.